Bom dia, que nós possamos louvar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E hoje aprenderemos como nós podemos reconhecê-lo, como podemos reconhecer o Espírito Santo de Deus. Estamos iniciando neste dia mais uma leitura reflexiva do livro Bom Dia, Espírito Santo. E eu já quero convidar você, dê um bom dia ao Espírito Santo. Dê um bom dia ao Espírito Santo que habita dentro de você. Dê um bom dia ao Espírito Santo que habita em cada pessoa. Quando você olhar para alguém hoje, veja o Espírito Santo que habita naquela pessoa. Fale com ela como se estivesse falando com o Espírito Santo de Deus. Ame-a como se estivesse amando ao próprio Deus, na forma do Espírito Santo que habita nela. E vamos já receber daqui a pouco o meu esposo. Mas continuaremos a leitura então na página 189. Como você pode reconhecê-lo? É tão simples quando aquela vozinha que ouve quando vai dormir, a voz que o faz lembrar, você não orou hoje? Ou ele talvez diga, você não leu a Bíblia hoje? É o Espírito Santo falando. Então, quando nós ouvimos essa vozinha, é o Espírito Santo nos lembrando de coisas que nos aproximam de Deus. Você já ouviu essa vozinha alguma vez? Que parece uma crítica, um lembrete, uma exortação. Que eco! Bom dia, Rafael. Bom dia. Já chegou chegando. Ainda tá um pouquinho alto. Vê se você consegue diminuir mais. Aí, você já ouviu essa vozinha te cobrando? Você não leu a Bíblia, você não rezou hoje, você não falou com tal pessoa? Eu já. É o Espírito Santo falando com você, tá? Tocando a sua alma. Você já o conhece, mas ele quer que o conheça ainda melhor. O Senhor predisse o que aconteceria quando você desse lugar ao Espírito. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:38. E qual era a unção de que ele falou? Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, no versículo 39. Deus tem um plano mestre detalhado para a sua vida. A sua unção e o seu Espírito estão incluídos na planta. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios 1, do versículo 21 ao 22. Você abriu espaço para o Espírito Santo? Tudo o que ele pede é um lugar no seu coração. Capítulo 10. A pouca distância. Porque Deus não responde à minha oração? Você tem sentido que as suas orações não estão sendo respondidas? Que os seus pedidos parecem estarem sendo ignorados? Vamos saber por que ele não ouve a nossa oração. Porque Deus não responde a minha Não oração? responde, na verdade. Ouvir, ele está sempre ouvindo. Porque não posso receber livramento e cura? A resposta para a sua necessidade mais urgente está perto. Muito mais perto do que você imagina. Apenas uma palavra, dita no fundo do seu coração, para fazer desaparecer rapidamente as nuvens mais negras em sua vida. Está na hora de parar de pensar que Deus é o Espírito inatingível, residindo a milhares de quilômetros de distância. Não é? É. Ele não está longe, ele está perto. O Pai está tão perto que você pode falar com Ele a qualquer momento. E seu Espírito está tão próximo que Ele pode dar-lhe conforto, paz e orientação. Tudo o que você precisa é pedir e confiar que Ele vai agir. O que descobri no Espírito não é algum segredo, envoltório e mistério.
é algo tão real quanto a própria vida e tão próximo quanto as batidas do seu coração. Essa é a razão do meu desejo de compartilhar essa descoberta com vocês. Fala, Juninho, bom dia. A obra da divindade, fraqueza ou vontade? Vamos começar com este fato sobre a divindade. O que se aplica a um não se aplica necessariamente aos três. Eles são algumas vezes diferentes, até na maneira como se movem e como falam. Já discutimos o fato dos membros da divindade serem pessoas distintas, todavia, eles são um. Mas quando se trata de nossa relação e comunicação pessoal com Deus, é essencial compreender o Pai, o Filho e o Espírito. Toda vez que você vê Deus trabalhar, você o vê como um só Deus. Mas você começa a perceber algumas diferenças no modo como pensam e como agem. Por exemplo, quando o povo judeu, sob a antiga aliança, pecou deliberadamente na presença do Pai, lembra o que aconteceu? A Escritura registra que eles foram mortos ou castigados. Mas Cristo, o Filho, tratou de maneira diferente com aqueles que pecaram deliberada e conscientemente. Exemplo, considere os fariseus. Cristo os matou? Não, pelo contrário, ele os repreendeu. Você diz, Beni, sempre acreditei que Cristo perdoava a todos. A Bíblia não registra se Jesus perdoou o pecado dos fariseus, mas ele perdoou o ladrão na cruz, quando ele clamou sinceramente: sou um pecador. Não confunda, Deus Pai perdoou, mas ele também matou ou castigou os que se negaram a deixar de rebelar-se contra ele. Deus Filho, porém, respondeu de outra maneira. Em vez de matar ou julgar o pecador deliberado, ele simplesmente censurou-o. Você pergunta, mas e o Espírito Santo? Qual a sua reação a uma pessoa que peca consciente e deliberadamente? Ele reage de modo diverso do pai e do filho. O Espírito não se remove ou repreende. Ele os condena e retira o poder da sua presença. O que deve ser pior, né? Ser castigado, ser morto, corpo mortal, corpo físico ser morto, ser castigado, como Deus Pai faz, ou ser repreendido, censurado, como Jesus faz, ou ser retirado da presença de Deus, como o Espírito Santo faz. Essa passagem, 1, 2 ou 3, qual é o pior? essa passagem lembra para onde te devorar? Isso. Essa parte lembra uma vez que o rei Saul, ele foi avisado, né? A grande diferença assim, entre o rei Saul e o rei Davi foi que quando eles pecaram, ambos pecaram. Então isso mostra que nós, né? Muitas vezes eu me questiono. Bom dia, Julião. Tem mais pessoal que entrou aqui na live, né? O que K é risada. O Wilson também, bom dia, Wilson. Comentem aí que vocês estão achando sobre esse Bom Dia Espírito Santo, o que vocês estão entendendo, né? Até escrevi uma parte que a Dayana acabou de comentar. Deus Pai, quando pecou, ele perdoou, mas mandou meter a matar. Ou castigar. Olha o Neita por aí. Jesus já mostrou misericórdia para aqueles que se arrependeram. Então ele Mas disse, todos ele censurou. Todos ele repreendeu. Ó, você está fazendo errado. E a misericórdia veio para aqueles que se arrependeram. Bom, exatamente. O Espírito Santo ele simplesmente se retira. E aí, quando o profeta foi falar com o rei Saul, de que ele tinha pecado, o rei Saul mandou matar o profeta. Ele arrebentou. Não quis nem saber. Porque ficou muito pé da vida com a repreensão, né? Ó, IRC, refrigeração, bom dia, né? Nathan, né? E aí o que acontece? O rei Davi já foi um pouquinho diferente. O rei Davi também pecou, e aí o profeta foi falar para ele, tá, você pecou, e o que você prefere? Você quer qual castigo, né? Porque Deus Pai é assim, ele perdoa, mas só que vai dar um castigo, vai dar uma consequência, punição. Né, do seu ato. Teoricamente ele não era bem uma consequência, porque ele falou assim, vai ser 3 dias de treva. Tipo, pô, o Davi pegou, vai dar 3 dias de treva pro povo. Ou ser perseguido, ou 3 dias de pestes,
ou a fome assolar o povo dele. Era tão ruim que ele não sabia nem qual que ele escolhia. Aí Deus falou, já que você não quer saber qual escolher, eu vou te ensinar qual que você escolhe. E aí ele fala assim, até me lembro de uma música. Ele fala assim, pode me retirar tudo. Pode retirar meu trono, retirar minha família, retira tudo. Só não retire a sua presença. Porque na Bíblia fala que depois que ele foi ungido, o Espírito de Deus saiu do rei Saul e foi para Davi. Ali, o Espírito de Deus fazia visitações. Então, uma coisa que Davi não queria era perder a presença do Espírito Santo. Isso daqui é forte quando a gente pensa, porque aí você muitas vezes não peca, não é porque eu não quero ferir com a outra pessoa, porque eu não quero perder a presença do Espírito Santo. Isso daqui é poderosíssimo, viu? Mas até tem uma música, né? Hoje eu só quero a sua presença. Gente, é que a gente não tem ideia de como é que é, porque quando você está com o Espírito Santo, você está completo. Agora, quando você não está com ele, você sente falta. E aí você pode até buscar na pizza, na comida, em qualquer outra coisa do lado de fora. Essa falta vai continuar existindo lá de dentro. Fala, Nádia, Marcelo, como é que você tá? É o comum vazio que as pessoas sentem. Eu tenho tudo, eu tenho alimento, eu tenho uma família, eu tenho coisas, mas ainda falta algo que. E isso daí é uma coisa que é complexo, porque nós queremos buscar fora para preencher uma coisa que está dentro. Bom, para onde devo olhar? A Trindade, como vemos, é composta de três pessoas distintas e únicas, mas você precisa compreender a sua unidade. É essencial que reconheça que a unidade abrangente de que falamos está ligada à obra e essência da divindade. A palavra deixa claro que há diferença ou diversidade na administração da Trindade. Todavia, eles são um. Paulo explicou isso à igreja de Corinto. É também a diversidade dos vossos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, 5 ao 6. E a seguir escreve: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Paulo estava desvendando a operação da divindade. Ele explicou que o Senhor Jesus é o administrador, o Pai é o operador e o Espírito Santo é o manifestador. Vamos lá. Jesus é o ADN, é o cara que administra a parada, que cuida do negócio. Quem realiza o milagre é o Pai. E o Espírito Santo manifesta no mundo da forma. O mundo da forma é o mundo onde nós vivemos. O mundo da não forma é o mundo não material. Nós imaginamos e criamos o mundo. Eu imaginei, eu crio uma taça. Deus realiza? Deus Pai, ele é o operador. Ele faz as operações, ele realiza. Quem manifesta é o Espírito. Por isso que Jesus fala, tudo o que eu faço, os milagres que eu faço porque o Pai que está em mim é quem faz. Então não é Jesus quem faz o milagre, é o Pai que conecta nele, é o operador. Deus Pai realiza, Jesus administra e o Espírito manifesta. Isso mesmo, Dai. Essa é uma das poucas vezes na palavra em que Jesus é mencionado em primeiro lugar e o Pai em segundo de ordem de reconhecimento. E eu coloquei aqui em segundo. Tá vendo? Porque tá tão acostumado, é tão padrão que inconsciente você escreveu A isso. hierarquia, né? Quando você escreveu, eu tinha visto que eu ia ler, eu falei, ó, caso certinho ali. Vamos colocá-los de volta na ordem bíblica usual. Qual a principal obra do Pai? Ele opera. E do Filho? Ele administra a operação do Pai. E o Espírito Santo, ele manifesta a administração dessa operação. Se você precisa de vida a quem pede, pede ao Pai. Porque ele é o doador de toda dádiva e todo dom perfeito. Você diz, Beni, eu pensava que devíamos pedir a Jesus. Não, a fonte é o Pai. Mas o doador dessa fonte é o Cristo. É o poder da fonte e o poder da fonte é o Espírito Santo. Bom dia, Eduardão, como é que você está? Portanto, quando você precisar de vida, eis o que acontece. Você ora para o Pai e diz, Pai, me dê vida, ou cura, ou me dê livramento. Veja bem, Deus é a fonte da vida. Jesus
Pedi ao Pai em meu nome, mesmo que esteja se aproximando de Deus através do Filho, é ainda o Pai que está pedindo a dádiva. E o seu pedido vai através do Filho para o Pai. Aqui é o princípio do network, tá? Só para vocês terem uma referência. Funciona assim. Eu não consigo conversar com a Dai porque ela é muito chique, muito importante. Eu tenho vergonha de falar com ela. Então o que eu faço? Eu converso com uma amiga dela que eu conheço para a amiga dela me apresentar para ela. É o princípio do network. Então eu não tenho essa intimidade toda que Jesus tinha com o Pai. Como é que eu faço? Eu converso com Jesus. Jesus, me apresenta para o Pai, por favor. Eu vou além. Você primeiro conversa com o Espírito Santo para chegar a Jesus. O Espírito Santo que te inspira a conversar com Jesus, entendeu? Você tem que saber usar as palavras certas, entendeu? Fazer um network interessante. Gente, a gente brinca assim, mas é verdade. Na Bíblia diz assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Ou pereceis porque pedis e pedires mal. Ou nem sabe o que pedir. Às vezes a pessoa nem tem mais sonhos, nem sabe onde quer chegar, nem sabe qual é o seu propósito, sua missão aqui. Já Já tá aconteceu. ficando muito profundo isso, hein? Isso é interessante. Já aconteceu de você, por exemplo, a pessoa fala assim: agora vamos fazer uma oração, peça para Deus o que você precisa. E você fica assim: mano, eu não preciso de nada. Mas sua vida não tá boa. Você sente que tá faltando muita coisa, mas você fala: eu não preciso de nada. Você olha assim, você parece que você tem tudo, mas ao mesmo tempo parece que você não tem nada. Já aconteceu isso com vocês? Você já se sentiu assim, meio que tem um vazio, você não sabe o que preencher, e você já está tão cansado de sonhar, de planejar, de falar que vai fazer as coisas e depois não dá certo, que você já desistiu até de pedir, porque já não tem mais fé do que pode acontecer? Comenta aí. Você já passou por isso em algum momento, ou se está passando de repente por isso? Porque nesse momento é interessante, eu não quero. Fala, Rodrigo, beleza? O Fabiano também por aí, Fabiano, desculpa. Eu não quero expor vocês assim nesse momento, mas é uma hora, agora é uma hora da gente mostrar que, ó, a Dai já comentou aqui, eu já passei, é que existe isso com todo ser humano, de você estar, sabe, tão aflito, tão angustiado, tão calejado de levar porrada, que você não sabe mais o que pedir. Você fica desesperado, você fala, meu, eu não vou pedir mais nada, porque nem força para pedir eu tenho. E não é um não pedir porque eu não preciso, não quero e não quero estar junto de Deus. É um de desinteresse, desenganação, de já sem esperanças, na verdade, né? Sem vontades. É uma desistência, na verdade. Mas vamos lá. Digamos que o seu pedido é de cura. Deus Pai, ó, como essa dádiva é devolvida? Digamos que o seu pedido é de cura. Deus Pai, lembre-se que é três pessoas. Olha para o filho e diz: quer por favor curar? Cristo entrega a cura. Por quê? Porque esse é o papel do administrador. A própria palavra administrar significa ministrar ou servir. Jesus é o servo servidor. O pai entrega então a cura ao filho e o filho a serve a você. Você pode imaginar se estendendo as mãos para receber a sua cura e de alguma forma parece que ela está fora do seu alcance? Eu lembro de uma imersão, o Empreendedor de Propósito, acho que o 3 ou 4, que tinha um rapaz lá que ele comentava, falava, cara, tá ali, eu tô vendo, tá tão pertinho, é só esticar a mão, mas eu não consigo pegar. Por quê? Espírito agora. Você estica os braços o mais possível, mas o dom parece escapar-lhe das mãos. Tão perto ao mesmo tempo, tão distante. O que acontece? Ou o que aconteceu? O que é que está faltando? É nesse ponto que a obra do Espírito entra em cena. Ele se apresenta para manifestar a cura que foi provida por Deus e servida por seu Filho. É o Espírito que completa o processo de cura. Então, Deus Pai fala, eu quero. Jesus pega e serve. Mas quem faz a comunicação da cura com Manifesta, você, que né? manifesta na sua vida, é o Espírito. E aí muitas vezes Jesus falava, sua fé te curou. Porque aquilo que estava dentro de você, que era o próprio Espírito Santo, manifestou a cura em você. Ele está ao seu lado.
O início foi o Pentecostes. O Espírito Santo desceu do céu para manifestar a palavra de divindade. E onde está exatamente o Espírito hoje? Onde ele reside? O Espírito não está ao lado de Jesus, como muitas pessoas bem intencionadas acreditam. E ele não está ao lado do Pai. Ele foi dado a você e a mim como um consolador, ou aquele que está ao seu lado. O Espírito Santo é o seu ajudador, ele é o seu assistente para ajudar você a receber a vida, a cura ou o livramento de que precisa tão desesperadamente. Muitas vezes alguém pergunta, Beni, a quem devo orar? Minha resposta é: não confunda as coisas, você deve orar ao Pai. Mas, replica o intelector, você disse que devemos falar ao Espírito? Tenho de ensinar. Há uma enorme diferença entre falar e orar. Eu jamais orei ao Espírito Santo. Você sabe qual o significado da palavra oração? Oração significa petição. Em outras palavras, você apresenta a sua necessidade e pede uma resposta. Você procura e espera receber. Você nunca procura o Espírito. É Ele quem ajuda você a procurar. Eu ainda não disse, o Espírito Santo dá-me, mas posso contar as vezes em que eu disse, precioso Espírito Santo, ajuda-me a pedir. Você está começando a entender que a sua resposta está bem perto? Apenas uma palavra esperando para ser dita. Pode ser um problema físico que esteja atormentando você há anos. Ou talvez um hábito que parece impossível de abandonar. A resposta que você precisa está bem próxima. Não está na hora de se voltar-se para o Espírito de Deus e dizer: Espírito Santo, tu és meu ajudador, preciso de ti. Quero ajuda? Quer ajudar-me agora? No momento em que pronunciar essas palavras, com sinceridade, o Espírito Santo porá sua mão sobre você e algo maravilhoso acontecerá. De repente, você vai encontrar-se literalmente no Espírito, absorvido na sua presença e na sua pessoa. Então, o Espírito Santo é o seu ajudador. Ele te ajudará a orar, a pedir de forma correta, a saber o que pedir e como pedir a Deus. Suporte Cefix, bom dia. Pablo Cauá, bom dia. Luciene também. Roniel, bom dia para você, galera. Comentem aí o que vocês estão achando sobre o livro Bom Dia Espírito Santo, tá? As lives estão ficando gravadas para vocês. Por enquanto. Que não conseguiu assistir as outras lives. Teve um rapaz que mandou esses dias. Estou começando hoje o livro, né? O Homem Mais Rico da Babilônia. Que foi o nosso livro anterior, leitura reflexiva, na parte financeira. Então é legal porque tem pessoal que está acompanhando a ideia. Seria fazer 12 livros com as 12 áreas da roda da vida. Para você edificar e melhorar cada vez mais uma área. Essa que a gente está trabalhando agora é espiritual. Vamos lá então. 3 palavrinhas. 1, 2, 3 palavrinhas. Quando o pai dá aula a você, quem tem pai é assim, filho. Quem tem filho. Quem tem pai, quem tem filho, né? Quem é pai. Quem é pai. Quando o pai dá algo a você, ele vem. Quando o pai dá algo a você, ele vem do pai. Quando o filho dá algo, isso é geralmente descrito como vindo através de Jesus. Mas quando o Espírito Santo supre, isso é dado nele, através dele e em 3 pequenas palavrinhas, mas elas são fortes e poderosas. Vou repetir. O Espírito supre. Isso é dado nele. Dele, através dele. Quando lemos a palavra de Deus, o padrão é surpreendente. Sempre que o Pai é mencionado, isso é feito em termos de o amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. É assim que é apresentado repentinamente e repetitivamente. Mas como Cristo é descrito, a Escritura nos ensina muitas vezes que louvamos através do Filho, recebemos por intermédio do Filho e assim por diante. Quando se trata do Espírito Santo, todavia, o termo muda.
é usada a palavra em, ou no, ou andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Gálatas 5:16. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Versículo 25. Cristo disse à samaritana, junto ao poço, mas vem a hora, e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque não são porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. João 4:23. A palavra em que significa simplesmente um com ele, ou seja, Cristo disse que o Pai procura aqueles que adoram e têm unidade com o Espírito. Você está andando em comunhão com o Espírito? Você está vivendo em comunhão com o Espírito? Alcançar esse relacionamento não é difícil. É tão simples quanto dizer ao grande ajudador: Help me, ajude-me. É então que o Espírito de Deus irá tocar você e assistir. Quando estender as suas mãos para receber aquilo que Deus quer que receba. O importante em tudo isso é que você compreenda que a Trindade está verdadeiramente operando em conjunto para cumprir um alvo, satisfazer a sua necessidade. Eles vêm, eles são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas são uma equipe de pessoas unidas em uma natureza, trabalhando juntas de completo acordo e em eterna harmonia. A concordância e harmonia entre as três pessoas da divindade, da Trindade. A harmonia e a concordância entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que tudo ocorra conforme a vontade de Deus. Bom, nós já estamos encaminhando agora para o nosso final da live, porque a próxima parte do texto do livro aqui é um pouquinho maior, né? Então não vai dar para a gente finalizar antes das 7. Amanhã nós continuamos falando sobre uma relação de aliança. E hoje nós entendemos então que Jesus é o administrador, o que serve a bênção. Mas quem faz o milagre é Deus Pai. Através da manifestação manifestação do poder do Espírito Santo. Você vê que interessante, né? Que tudo funciona e existe de uma certa forma. Todo mundo falava, Jesus me cura. Funciona, mas não é Jesus quem está fazendo a cura, na verdade. Na verdade, é Deus Pai que manda a cura. Jesus só serve ela. Olha, Deus mandou te entregar isso aqui. E quem faz a cura acontecer mesmo é o Espírito Santo. Mas o que mais me impactou na live de hoje foi que Deus era visto como o castigador perante o nosso pecado. Jesus Cristo é o que nos repreende, né, para voltarmos ao caminho certo. Mas o Espírito Santo perante o nosso pecado e quando nós não queremos reconhecer, ele se afasta. E ele não te obriga a nada. Isso é maravilhoso. Ele poderia te obrigar a qualquer coisa, mas isso ele não fez nem aos anjos. A gente parar para pensar, né? Vamos lá então fazer a nossa oração. Feche os seus olhos, puxa o ar com o nariz. Solta com a boca. A ti rendemos graça, Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Obrigado por esse mergulho dentro da graça do Espírito Santo. Obrigado por estarmos bebendo diretamente de uma fonte e por essa fonte estar cada vez mais nos aproximando do convívio com o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Jesus, obrigado pelas suas obras de redenção e por ser esse servo tão maravilhoso, esse administrador tão empenhado, que sempre está preocupado em nos atender em nossas necessidades. Pai, obrigado por todo esse amor, por toda essa graça, por todas essas misericórdias que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Queremos, nesse momento, te pedir
por todas as pessoas que deixaram de sonhar, que já não conseguem sonhar, que não conseguem manifestar o sonho, que já desistiram talvez até de viver, desistiram de pensar em planos de vida, que estão deixando a vida levá-las para ver onde vai dar. Pessoas essas que talvez estejam nessa live ou que vão ver depois dessa live, Pai, que se sentem abatidos, cansados, desanimados, presos em algum vício, presos em alguma situação de vida ruim, talvez uma situação de vida financeira abalada, talvez uma situação de vida preocupante, com preocupações do futuro, com coisas que ainda virão. Pai, visita o coração com o poder do Teu Espírito Santo de cada uma dessas pessoas. E ajude-nos, visita o meu coração também, Pai. E ajude-nos a fazermos uma limpeza, uma faxina, colocarmos luz em todos os lugares, para que as trevas do cansaço, do desânimo, da desilusão, da frustração, do medo do abandono, da rejeição, que essas trevas sejam expulsas dos nossos corações e que em unidade com o Espírito Santo possamos pedir a Ti, Pai, tudo aquilo que nós sonhamos, pois os nossos sonhos serão sonhos baseados na graça do Espírito Santo. E que Jesus, através do Seu sim, ó Pai, possa nos ajudar a conceder esses milagres aqui na terra. Pai, obrigado por essa alegria e por essa certeza de saber que o Senhor está conosco em todos os momentos, através dessa Trindade maravilhosa. Tudo isso, Pai, nós pedimos e já louvamos porque temos certeza que recebemos. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Galera, um ótimo dia. Cassiana também, bom dia. Franciele, ô glória, é isso mesmo, IRC, um ótimo dia, tá? Que Deus abençoe, multiplique e prospere em vocês aí, em todas as áreas da vida de vocês. Tudo de bom, viu? Bom dia, até amanhã, 6h30, reta final do livro. Não desista, seja perseverante. Tá Continue. nas últimas 20 páginas, hein? Top, livro bom demais. Tchau, tchau. Tchau.